Estamos de volta e nós vamos falar agora da dinâmica da audiência trabalhista no rito ordinário. 7 possíveis passos que podem ocorrer na audiência trabalhista. Ressalto que nós vamos dar ênfase à audiência no rito ordinário, mas o rito ordinário é o rito que se aplica subsidiariamente para os demais. O procedimento sumaríssimo, que é aquele rito que vai até 40 salários mínimos, ele tem algumas peculiaridades, que nós vamos tratar quando estivermos falando especificamente sobre os ritos trabalhistas. Mas qualquer ressalva em relação ao rito sumaríssimo, nós vamos fazer aqui também. Então olha aí na tela os 7 possíveis passos que podem ocorrer na audiência trabalhista. Primeiro passo, primeira proposta de conciliação. Segundo passo, leitura da petição inicial. Terceiro, apresentação das respostas à reclamada. Quarto, produção de provas. Quinto, razões finais orais por até 10 minutos. Sexto, segunda proposta de conciliação. Sétimo, sentença. Então, primeiro passo é a primeira tentativa de conciliação. O princípio da conciliação, ele encontra solo fértil no processo do trabalho. Inclusive, o termo conciliação, até a reforma do Judiciário, implementada pela Emenda 45 de 2004, fazia parte do caput do artigo 114 da Constituição Federal, que fala da competência material da Justiça do Trabalho. Então, a conciliação aqui no processo do trabalho, ela é um princípio forte, é um princípio norteador do ramo trabalhista. Inclusive aí há uma famosa frase de que a justiça do trabalho é a justiça do acordo, né? Enfim, de modo que o primeiro ato processual, o primeiro passo processual, o primeiro grande momento da audiência trabalhista é a primeira proposta de conciliação. O artigo 846 diz que, aberta a audiência, o juiz proporá conciliação. Então, geralmente, o magistrado ele se dirige à parte reclamada e pergunta se tem proposta de acordo. Ele explica as vantagens do acordo, utiliza os seus bons ofícios, nos termos do artigo 764 da CLT, e pergunta se tem proposta de acordo. Se a parte reclamada disser que tem, ela geralmente dá o valor. Para encerrar o processo, a gente vai pagar aí R$10.000. E aí o processo volta para o reclamante, que faz uma contraproposta. Enfim, de modo que, se houver o acordo, se a conciliação for frutífera, o processo ele se encerra ali. Então, dos 7 possíveis passos, havendo a proposta de conciliação, sendo esta frutífera, o processo acaba ali. Então, as partes elas vão lavrar o termo do acordo, será detalhado o valor, a forma de pagamento e a cláusula pelo descumprimento do acordo. É o que prevê o artigo 846, parágrafo 1º e 2º, na tela. Então, o 846 diz: aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Parágrafo 1º, se houver acordo, lavrar-se-á o termo, assinado pelo juiz e pelos litigantes, consignando-se o prazo e as demais condições para seu cumprimento. Parágrafo 2º, traz a cláusula penal, a multa pelo descumprimento. Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida de ficar a parte que não cumpriu o acordo obrigada a satisfazer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem prejuízo do cumprimento do acordo. Então aqui, nós temos que, em caso de descumprimento, vai ser iniciada a execução e, além de ter que pagar o acordado em audiência, será estipulada uma cláusula para o pagamento de uma indenização convencionada, que geralmente é 50%, 100%, ou satisfação integral daquilo que foi pedido pelo reclamante na petição inicial. Então, ao homologar o acordo,
Tecnicamente falando, nós estamos diante de uma sentença. Trata-se de uma sentença homologatória de transação entre as partes. O juiz, então, ele vai extinguir o processo com resolução do mérito. Artigo 487 do CPC. Agora, trata-se de uma sentença atípica, peculiar, porque contra esta decisão não cabe recurso. Não se admite recurso contra a decisão homologatória do acordo. É o que prevê o artigo 831, parágrafo único da CLT. O artigo 831, ele diz que no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível. A súmula 100, no seu item 5, no seu quinto item, ela reafirma o 831, parágrafo único, e diz que a homologação do acordo transita em julgado naquele instante. Transita em julgado imediatamente. Então nós temos uma equiparação prática entre o termo que for lavrado à coisa julgada. Não se admite direito ao arrependimento e nem a necessidade de intimação, já que as partes estão ali na audiência, certo? O único meio que é utilizado para impugnar este acordo lavrado é a ação rescisória. É claro, se preencher os requisitos previstos lá no CPC. Quem traz isso é a súmula 259 do TST. Olha aí a súmula 259 do TST. Então, a súmula 259, só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do artigo 831 da CLT. A partir do momento que é formulada a proposta de acordo pelo magistrado e as partes conciliam, as partes aceitam, o termo ele é lavrado por uma sentença irrecorrível e que transita em julgado naquele momento. Transita em julgado na data da homologação do acordo. É automático. O único meio para impugnar o termo homologado, o termo de acordo homologado é a ação rescisória. Súmula 259 do TST. Então nós temos uma força enorme no termo de conciliação. O fundamento disso é o privilégio à livre manifestação das partes para pôr fim ao litígio. Por isso essa importância. Então, vamos imaginar o seguinte: o acordo foi homologado pelas partes, o acordo foi pactuado pelas partes, o juiz homologou, sentença irrecorrível, transitou em julgado na data da sua homologação. 4 dias depois, o reclamante procura o seu advogado e diz que se arrependeu de ter feito o acordo. Achou o valor baixo. Segundo o reclamante, ele deveria ganhar mais. O seu advogado recebe a arguição do reclamante e interpõe recurso ordinário desafiando o termo que fora lavrado. Pergunto, cabe recurso ordinário contra o termo de acordo homologado? Resposta não. Súmula 259 do TST. Então, o que acontece? Este recurso interposto, ele não será conhecido, porque falta ao recurso o pressuposto processual da adequação, pressuposto processual objetivo. E também não há que se falar em fungibilidade, uma vez que estamos diante aí de um erro grosseiro. Quanto ao acordo, eu destaco ainda a orientação jurisprudencial número 132 da SDI 2 do TST. Esta orientação traz a informação de que, ao homologar o acordo, o reclamante, as partes
dão quitação geral, quitação ampla e irrestrita, não só quanto aos pedidos da petição inicial, mas não só quanto aos pedidos feitos na inicial, mas sim ao contrato de trabalho extinto. Então, imagine o seguinte, o reclamante, ele postulou o pedido de verbas rescisórias e a multa do 477. O advogado, o seu advogado, ou ele utilizando o jus postulandi, por algum motivo, deixou as horas extras para uma segunda reclamação. Então, ele deixou as horas extras para uma segunda reclamação. Ao homologar o acordo, na audiência das verbas rescisórias e da multa do 477, foi feito o acordo. Ao homologar este acordo, o reclamante não fez nenhuma ressalva de que não se incluiria neste acordo as horas extras. O que acontece? Foi lavrado o termo sem nenhuma ressalva. Houve, portanto, a quitação ampla e irrestrita. Esta segunda ação que o reclamante teria direito está prejudicada porque não foi feita ressalva. Orientação jurisprudencial número 132 da SDI 2 do TST. Então, olha o J132. Acordo celebrado, homologado judicialmente, em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, como também todas as parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada a propositura de uma nova reclamação. Coisa julgada é um pressuposto processual negativo. Agora, nós vamos falar da necessidade de discriminar a natureza das parcelas pactuadas no acordo, da possibilidade da União interpor recurso ordinário para o recolhimento das contribuições previdenciárias na condição de terceiro interessado. Então, a União ela pode interpor recurso ordinário em cima do acordo que foi lavrado. Então, quando as partes pactuam um acordo, além de prever a forma, o modo de pagamento, além de prever a multa pelo descumprimento, nos termos do 846, parágrafo 1º e 846, parágrafo 2º, deverá constar no termo do acordo a natureza jurídica das parcelas constantes do acordo homologado. Quem determina isso é o artigo 832, parágrafo 3º da CLT. Então, no nosso exemplo, o acordo foi pactuado em R$10 mil. Então, no termo do acordo, deverá ser fornecido a natureza dessas parcelas envolvidas. Então, por exemplo, R$10 mil, R$2.000 constou no termo do acordo que se refere ao aviso prévio indenizado. R$2.000, multa de 40% do FGTS. R$2.000, férias indenizadas. R$2.000, dano moral. E R$2.000, multa do 477 da CLT. Elenquei 5 parcelas de R$2.000, todas elas de natureza indenizatória. Ou seja, aqui não haverá contribuição previdenciária, porque a natureza jurídica ela é indenizatória. Não cabe contribuição previdenciária aqui. Deste acordo homologado, o artigo 832, parágrafo 4º e o 832, parágrafo 5º, determina que a União será notificada. A União sendo notificada, ela pode não concordar. Ela verificou na inicial que tinha pedido de 13º salário, que tinha pedido de salário atrasado, salário família, parcelas de natureza remuneratória. Então, não concordando, a União poderá interpor recurso ordinário. E é justamente aqui a exceção prevista lá no 831, parágrafo único, na sua parte final. O 831, parágrafo único,
na sua parte inicial, diz que, no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, mas aqui é para as partes. Olha aí o termo final. Salvo para a previdência social quanto às contribuições que lhe forem devidas. Mais uma vez, o 831, parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a previdência social quanto às contribuições que lhe forem devidas. A União, ela é a sucessora do INSS. A União faz isso através da AGU. O ente público, na sua função fiscalizatória, embora não tenha participado da relação jurídica processual do início, ela poderá interpor recurso ordinário contra a decisão homologatória, questionando a escolha das parcelas que foram objeto do acordo. Olha aí o 832, parágrafo 4º e o 832, parágrafo 5º. Olha o quinto aí, ó. Intimada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação que trata o parágrafo 3º deste artigo. Portanto, a irrecorribilidade do termo lavrado é para as partes. Excepcionalmente, a União poderá interpor recurso ordinário. Qual é o prazo que a União tem para interpor este recurso ordinário? 8 dias? Resposta não. O prazo ele é em dobro. A União, como ente público, como pessoa jurídica de direito público, ela tem esta prerrogativa declinada lá no artigo 1º do Decreto-Lei 779 de 69. Então a União ela tem prazo em dobro para recorrer e quádruplo para comparecer à audiência. Entre a notificação e a audiência, este prazo ele é em quádruplo. Decreto-Lei 779 de 69 no seu artigo 1º. A título de curiosidade, essas contribuições previdenciárias, elas foram decorrentes da emenda 45 de 2004, que ampliou a competência material da Justiça do Trabalho e trouxe lá no 114, inciso 8º, a possibilidade da Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições que sejam decorrentes de suas decisões proferidas. Então é o artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal. Em relação ainda à discriminação das parcelas, eu devo mencionar que a OJ 368 da SDI 1 do TST traz que, se não for discriminada, se não for detalhada a natureza jurídica das parcelas, as contribuições incidirão sobre o montante total do acordo, certo? Então, por exemplo, não houve discriminação em cima dos 10 mil, as contribuições previdenciárias incidirá sobre o valor total, em cima dos 10 mil. Aí, as partes terão que arcar, na medida de suas responsabilidades. É o que prevê o 832, parágrafo 3º, certo? Ainda, em relação às contribuições previdenciárias, a OJ 398 da STI 1 também traz alíquota das contribuições previdenciárias quando não há o reconhecimento do vínculo de emprego. Então, a petição inicial, o reclamante ajuizou uma petição inicial requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego. No dia da audiência, as partes entram num consenso e fazem um acordo sem reconhecer o vínculo de emprego. Mesmo assim, nessas hipóteses, nos termos da OJ 398, haverá incidência das contribuições previdenciárias. 20% a cargo do tomador de serviço e 11% a cargo do prestador de serviço, certo? Por fim, em relação à conciliação, que envolve a União, eu destaco que
o 832, parágrafo 6º, combinado com o 764, parágrafo 3º. No rito ordinário, nós temos dois momentos obrigatórios que o juiz deve fazer a proposta de conciliação. O primeiro está previsto no 846 da CLT. O segundo está previsto no 850. Antes de proferir a sentença, o juiz deverá renovar a proposta de conciliação. No mesmo sentido, o 831 da CLT. Nós vamos falar dele daqui a pouco. De modo que, no processo de trabalho, além desses dois momentos obrigatórios, as partes podem pactuar o acordo em qualquer fase do processo, inclusive na execução, após o trânsito em julgado, na liquidação, na execução, em qualquer momento, o artigo 764, parágrafo 3º, autoriza as partes efetuarem um acordo e o juiz poderá homologar. O 832, parágrafo 6º, vem dizer que, homologado o acordo após o trânsito em julgado, após a fase de conciliação, isso não prejudicará os créditos da União. Então, foi feito o acordo. Na execução, será devido as contribuições previdenciárias para a União. 832, parágrafo 6º. Acrescento ainda a OJ 376 da SDI 1 do TST, que traz a proporcionalidade. Então, as partes pactuaram um acordo na fase de execução. Deverão, todavia, observar a proporcionalidade do comando sentencial. Então, quando o juiz ele profere a sentença, o 832, parágrafo 3º, traz também que ele deverá discriminar, detalhar, especificar a natureza das parcelas jurídicas envolvidas. Se as partes, na execução, pactuam um acordo, elas deverão observar a proporcionalidade do que o magistrado determinou na sentença, certo? O J 376 da SDI 1 do TST. Então, nós temos aí o privilégio, a conciliação, o acordo. Eu destaco agora a súmula 418 do TST. Súmula 418 do TST. Esta súmula traz a prerrogativa, a faculdade do juiz não homologar o acordo. Então nós ressaltamos aí a importância do acordo, a forma, a quitação tal, mas pode haver, são casos raros, mas pode haver a situação de que o magistrado não homologue o acordo. É o que prevê a súmula 418 do TST. Olha aí a súmula na tela. A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. A doutrina faz uma crítica em relação ao termo faculdade. O que ocorre, na verdade, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, é que o juiz ele teria que julgar e, verificando alguma irregularidade, julgaria improcedente. Não homologaria o acordo, mas ele tem que julgar. Não é uma faculdade do juiz. Mas é a redação do 418 que ipsis literis. Então você tem que observar o que diz a redação. A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. No mesmo sentido, é o artigo 142 do CPC, que diz: convencendo-se pelas circunstâncias de que as partes se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. Então, a redação do 142, ela já é mais coerente ao afirmar que o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos da parte. Então, a homologação do acordo, nos termos da súmula 418 do TST, é uma faculdade do juiz e não pode ser desafiado por mandado de segurança. Um exemplo disso são as lides simuladas.
lides falsas, querelas armadas, né? E isso aumentou muito com o processo de homologação de acordo extrajudicial, previsto lá no 855B da CLT. Há várias decisões deferindo este pedido de homologação por conter fraude, né? Acordos ali escusos. Uma vez eu presenciei numa audiência, e aí eu fui verificar depois em precedentes, em jurisprudência, que é muito comum. Ao colher o depoimento da parte autora, o juiz questionou se ele conhecia o advogado que estava acompanhando, que estava representando ali na audiência. Ele informou que não conhecia, que quem tinha indicado era a empresa. Então o que o juiz fez? Verificou ali que era uma lei dissimulada, que o único objetivo era dar plena quitação ao acordo, nos termos da OJ 132 da SDI 2, liberar o FGTS e o seguro-desemprego do reclamante sem nenhuma outra verba rescisória. Ele não homologou o acordo. Então, quanto à conciliação, é isso. A primeira proposta de conciliação a gente encerra aqui. Então, avançando, nós temos o quê? Aberta a conciliação, o juiz, aberta a audiência, nos termos do 846, o juiz proporá a conciliação. Sendo frutífera, tem que ser observadas essas regras que nós já mencionamos. Sendo infrutífera, avançará para o recebimento da resposta, da reclamada. O primeiro passo, o primeiro grande momento, é a primeira proposta de conciliação elencada no artigo 846 da CLT. O segundo passo é a leitura da petição inicial, quando não for dispensada. Em regra, ela é dispensada. Não há, na prática trabalhista, a leitura da petição inicial. Então, nós temos o terceiro passo, que são a apresentação, são as respostas da reclamada, previstas no 847 da CLT. Olha aí o 847 na tela. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir a sua defesa. Após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Então, o 847 traz a contestação de forma clássica, que é a oral em até 20 minutos. Esta forma de contestação está ultrapassada, obsoleta. A regra é o 847, parágrafo 2º, que traz a defesa escrita. Então, a parte poderá apresentar a defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. O quarto passo está previsto no 848 da CLT, que cumula diversos outros atos processuais. Eu estou falando aqui da produção de provas, instrução probatória. 848 aí. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer parte, interrogar os litigantes. Então aqui é o interrogatório das partes, reclamante e reclamado. É o momento em que poderá ensejar a confissão real. O juiz irá verificar se o que a petição inicial traz é aquilo que o reclamante aduziu de verdade. Mesma coisa para a reclamada. O 848, parágrafo 1º, diz que fim do interrogatório poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com seu representante. Parágrafo 2º, serão a seguir ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos. Testemunhas aí no rito ordinário e no sumário até 3 para cada parte, no rito sumaríssimo até 2 para cada parte e no inquérito para apuração de falta grave até 6. Menciono que as respostas da reclamada e os meios de prova, eles são tratados em uma aula específica, em um capítulo específico dos manuais. Aqui nós estamos falando de forma superficial, forma en passant, forma superficial. Voltando aí para o sistema de passos,
para os 7 passos da audiência trabalhista, nós temos o que agora? As razões finais orais por até 10 minutos, a segunda proposta de conciliação e a sentença. Os 3 últimos passos, eles estão elencados no artigo 850 da CLT. Cuidado! Contestação, caput 847 prevê, se ela for oral, o prazo de até 20 minutos. Razões finais, artigo 850, até 10 minutos. Não confundir. As razões finais, elas servem para ressaltar algum ponto, requerer alguma nulidade, ou observar alguma prova que foi favorável em determinada tese trazida pela petição inicial ou pela contestação. Mas o que eu quero destacar agora aqui é a segunda proposta de conciliação, que está prevista no artigo 850 da CLT. Além do artigo 850, o artigo 831 da CLT também consagra a renovação da proposta de conciliação como penúltimo ato, como penúltimo passo, depois só a sentença. O que eu quero destacar aqui? Como nós já falamos, no procedimento ordinário há 2 momentos obrigatórios em que o juiz deverá tentar fazer a conciliação, buscar o consenso das partes para pôr fim ao litígio. A doutrina majoritária entende que só gerará nulidade absoluta a ausência da segunda proposta. Então, o juiz, por algum motivo, não fez a primeira proposta de conciliação elencada lá no artigo 846, que é obrigatória, trata-se de uma norma cogente. Mas se ele não fez a primeira e fez a segunda, houve o saneamento. Então não há que se falar em nulidade da primeira dos demais atos processuais. Agora, se ele não faz a segunda, aí haverá nulidade absoluta. O fundamento disso é a norma de ordem pública, a norma cogente, certo? Então, o entendimento majoritário é de que a segunda proposta de conciliação ela é obrigatória e a sua ausência gera nulidade absoluta dos demais atos processuais, certo? A título de curiosidade, eu destaco a corrente minoritária, prevista em alguns julgados do Tribunal Superior do Trabalho. Como eu mencionei, o artigo 764, parágrafo 3º, autoriza as partes a pactuação do acordo em qualquer fase procedimental. Então, de acordo com esta corrente minoritária, diga-se de passagem, se as partes podem pactuar o acordo em qualquer momento, por que vai haver nulidade? Então, para esta corrente, se o juiz não faz a conciliação, a tentativa de conciliação na primeira e nem na segunda, não há qualquer irregularidade, visto que as partes podem pactuar o acordo, podem fazer a conciliação em qualquer fase procedimental. O fundamento desta corrente é o artigo 764, parágrafo 3º. E em alguns julgados você verifica mesmo nesse sentido. Mas a majoritária é de que a ausência da segunda corrente, a segunda proposta, nos termos do 850 da CLT, gera nulidade absoluta. Então, com isso, nós encerramos a parte teórica do tema da audiência trabalhista e vamos fazer agora questões, vamos praticar fazendo questões da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é a banca responsável pelo exame de ordem.